Se houver insurreições nas polícias e grupos milicianos que realmente ameacem a segurança nacional, é perfeitamente possível as Forças Armadas assumam uma situação de emergência para nos salvar do bolsonarismo. Inclusive, muita gente da esquerda vai apoiar a subida do exército ao poder se for contra o Bolsonaro. Olá, eu sou Marcos Valério XR. Em 5 de agosto de 2021, publicarei esse vídeo hoje mesmo, para ficar a 2 dias do 7 de setembro. Inclusive, estou até aqui nesse cenário meio que verde e amarelo, tem uma luz amarela aqui, outra ali, e o LED verde, porque eu realmente gostaria muito de que a minha bandeira nunca fosse vermelha, sabe? Tá vendo aqui, ó, bandeira vermelha na minha conta de energia? Pois é, nossa bandeira agora é vermelha. Mas queria comentar sobre essas perspectivas e essas novidades do processo golpista, e vamos pensar com um pouco mais de cuidado, um pouco mais de calma. Em primeiro lugar, não acredito em qualquer evento verdadeiramente decisivo nesse dia 7 de setembro ou logo em seguida. Bolsonaro, como sempre, está lá esticando a corda, está blefando. É preciso ficar muito claro que ele é um falastrão. Praticamente nada do que ele disse que ia fazer, do que ele ameaçou, ele fez. Ele é um demagogo nesse sentido. Está sempre dizendo que acabou, não sei o quê, que agora não dá mais para aguentar, que não sei o quê. Ele não faz porcaria nenhuma. Ele é um falastrão. Entendam. Eu mesmo sempre dei como certeza que Bolsonaro ia promover alguma tentativa de ruptura. Isso aí eu acho que a maioria das pessoas concorda. Mas pensando bem, vamos lembrar que ele sempre foi falastrão. Ele pode fala e não faz porcaria nenhuma. Então pode ser que de fato é perfeitamente possível que ele em si não lidere uma iniciativa qualquer. Agora, ele joga para ver se alguém faz por ele, né? Porque ele não põe a mão na massa. Mas ele espera que alguém faça. De uma certa forma, ele está tentando usar esse 7 de setembro como uma forma de articular isso, de testar. De uma certa forma, poderia ser o teste decisivo da sua popularidade, pelo menos nesse curto e médio prazo. E a maior possibilidade de ocorrer um processo, uma disruptura generalizada, né, não seria, evidentemente, uma iniciativa direta do próprio Bolsonaro. Seria antes iniciativas independentes de grupos paramilitares, milicianos, em subordinações nas polícias, talvez em algumas partes das Forças Armadas. O que muita gente não está se dando conta é que eu nunca falei que não tenha a possibilidade de haver uma radicalização maior de todo esse processo golpista que nós já passamos há praticamente 7 anos. O que eu sempre digo é que Bolsonaro em si não tem condições de ele em si liderar um estado totalitário na mão dele. Isso ele não é capaz de fazer. Se ocorresse um processo qualquer e de fato uma ruptura definitiva e ascendesse um governo de fato autoritário, ditatorial, o que é uma ditadura nesse sentido? É você submeter o judiciário e ou o legislativo diretamente ao poder do executivo. Se isso de fato ocorresse, com certeza não seria Bolsonaro que estaria controlando, porque qualquer pessoa as forças realmente minimamente competentes para darem suporte a esse sistema sabem que ele é um absoluto incapaz de gerenciar qualquer coisa. Ou talvez poderia fazer uma coisa de uma certa forma como já está, mais ou menos, é colocar ele naquela situação assim de pura e simplesmente simbólico. Até porque uma das previsões que eu falei e que eu não percebi que havia uma possibilidade dela não se cumprir mais da forma como eu imaginei, é que eu sempre achei que Bolsonaro ia ser alijado do poder muito antes do que ele está aí até hoje. Só que eu não me dei conta dessa possibilidade que de fato aconteceu. O que é? Tecnicamente ele está fora do poder, ele não está governando. Ele é simbólico. Ele é como se fosse, nesse momento, aquele tipo de presidente de regimes parlamentaristas que despojam esse presidente de praticamente todo o seu poder. E ele fica praticamente decorativo. Então, ele está nessa situação. Ele não é capaz de fazer absolutamente nada. Tudo que está sendo avançado nas infames reformas, tanto no sentido destrutivo econômico,
quanto nessas pautas culturalistas, como essas questões aí de essas leis insanas de violência psicológica, tudo isso está sendo feito por forças que estão além dele, apesar de ele aprovar de se submeter totalmente a isso. Aquele homem todo possante que decide as coisas, que troca o comando da Polícia Federal para proteger os filhos. Pois é, na hora de coisas mais importantes, ele se submete direitinho. Quer interferir na polícia, quer interferir nos ministérios, quer interferir na justiça, mas a independência do Banco Central, o covardezinho aceita, porque ele não é capaz de perceber a relevância central da questão econômica. Aí ele é assim, não, então tem que ser independente. Eu devia não ter a menor possibilidade de perceber, de compreender qualquer coisa. Então, a não ser que então, se houver essa ruptura ditatorial de fato, deixasse ele como um elemento simbólico, daquele indivíduo que fica lá falando, mitando, mas no fundo ele não faz nada. Mas eu acho que nem isso é plausível, porque ele é totalmente desembestado. Ele, em algum momento ele começa a fazer besteira, ele começa a falar besteira, ele começa a tomar atitudes que vão jogando num sentido totalmente diferente dos interesses de quem realmente está tentando articular alguma coisa. Agora, e aí sim, aqui entra na questão mais crucial, que muita gente não está percebendo, é que pode ser o exato contrário. É possível que nós venhamos a ter, não agora, mas lá durante as eleições, devido a toda essa balbúrdia que ele pretende aprontar do voto impresso, nós tenhamos uma possível ruptura institucional contra o bolsonarismo. Percebe? Vamos supor que 7 de setembro deixe claro que o Bolsonaro ainda tem muita força dentro de polícias e milícias e pequenos grupos paramilitares para, de fato, oferecer algum risco à segurança pública. Então, vamos imaginar um cenário, provavelmente durante as eleições. É bem possível que ele nem sequer concorra, né? Então, até agora o infeliz não tem um partido. Ele certamente vai perder, provavelmente vai perder para a presidência. Aliás, seria até mais esperto da parte dele se ele desistisse da candidatura à presidência e concorresse de novo a deputados federal. Provavelmente ele ganharia, talvez até senador, que aí ele manteria o seu foro privilegiado, porque o que Bolsonaro está lutando agora não é para ficar no poder que ele já não está. Ele está lutando pelo foro privilegiado, porque se ele perde esse foro, ele vai ser preso. E toda a quadrilha e toda a família dele que não tem esse foro privilegiado. Então, ele pode nem sequer concorrer. Mas independente disso ou daquilo, provavelmente vai haver uma balbúrdia nesse processo eleitoral. Mas só que observa, se houver insurreições nas polícias, especificamente, e grupos milicianos e outros grupos paramilitares que realmente ameacem a segurança nacional, é perfeitamente possível que o Exército, as Forças Armadas, assumam uma situação de emergência contra o bolsonarismo. Então, o processo golpista pode ser o contrário. O processo golpista pode ser aquele que vai acontecer para nos salvar do bolsonarismo. Sabe? Ele pode ser a ameaça que vai legitimar essa ruptura institucional. E, olha só que beleza, muita gente vai apoiar essa ruptura se for nesse sentido. Inclusive, muita gente da esquerda vai apoiar a subida do exército ao poder se for contra o Bolsonaro. Então, percebe que estão jogando com os nossos humores, com os nossos temores, assim, de um jeito que pode ser mais ardiloso do que a gente pensa. E aí, vamos supor, sobe esse Estado militar no poder, essa estratocracia, né? Apontando uma ameaça real, que é o bolsonarismo, que é essa insurreição nas polícias. Afinal, quando você tem um motim policial, quando a polícia de greve, quem assume a segurança pública é o Exército. Então já tem esses precedentes de estado de exceção, né? E aí essa ditadura, nem que seja temporária, pode se colocar no poder por um motivo totalmente diferente do que todo mundo... Aliás, eu não vi ninguém dizer isso até agora. Totalmente diferente do que o pessoal está pensando até agora, né? Ou seja, ela vai lá e sobe sob o pressuposto da ameaça bolsonarista, e certamente exagerando a ameaça, e dependendo do caso, pode se manter no poder indefinidamente. Se fosse para chegar lá e revogar todas as privatizações, revogar todas as leis insanas, as leis feministas insanas que o Bolsonaro aprovou, e colocar um foco na nossa soberania nacional e reajustar nossa economia, eu seria o primeiro a apoiar essa ditadura nesse sentido. Mas
Não vai ser isso. Nossa classe militar, eu perdi completamente qualquer esperança, qualquer ilusão sobre ela. E não estou falando só desses calhordas que estão no alto comando, que foram colocados pelo Bolsonaro, não é só eles. Eu sei que tem gente boa, eu sei que tem gente ainda, sempre teve, sempre vai ter, mas não me parece que o Exército está tendo uma articulação verdadeiramente nacionalista na atualidade. Não. Acho que tem todos os motivos para crer que atualmente a maior parte do Exército é submissa ao imperialismo norte-americano, é capacho estadunidense, é liberal. Infelizmente, desgraçadamente. Mas fica essa reflexão. O processo golpista pode ser num sentido completamente diferente. Esse elemento final pode ser num sentido bem diferente do que nós esperamos. E aí, uma vez assumido esse controle, pode se manter no poder de uma forma relativamente definida, apesar de contar até com um certo apoio internacional, porque o Bolsonaro é pessimamente visto pelo planeta inteiro. Se você joga esse discurso de que está havendo essa ruptura institucional em nome da segurança nacional contra o genocida miliciano criminoso calhorda, você pode até conquistar alguma simpatia internacional, algum suporte para esse regime. E se esse regime for aliado de Washington, submisso aos interesses de Washington, ele vai ser mantido aí tranquilamente. E aí, sabe-se lá o que pode acontecer. É aquele caso, desses grupos aí eu não vejo lado bom. E o mais interessante, ainda que vários setores da esquerda não apoiassem isso por medo do homofóbico, machista, né, que nunca fez porcaria nenhuma contra qualquer coisa, causa LGBT, nem contra causa feminista, mas ele continua sendo visto como se fosse assim, o matador de mulheres, assassino serial, assassino de gays, a palhaçada toda. O que essa esquerda, ainda que fosse contra essa pessoa, vai fazer? Vai fazer o quê? Vai xingar de fascista? Vai fazer bundaço, marcha da maconha? Vai desconstruir o machismo? Vai chamar a polícia que eles defendem que acabe? Porque quem vai encarar isso não é polícia civil, não, mas ou é polícia militar ou é exército. Os dois que eles não gostam, porque a nossa esquerda brasileira predominantemente mergulhou nessa boçalidade, nesse retardamento mental de ser antimilitarista, o que é evidentemente suicida, não é aquele fetiche pela derrota, como o Jones Manuel fala, né? Porque todos os governos que tiveram essa orientação soberana de romper com o imperialismo, ter esse direcionamento mais nacionalista e ou socialista, foram por via militar. E no Brasil não existe essa possibilidade. Então eles vão fazer o quê? Ou eles apoiam esse novo regime em nome, por exemplo, contra o Bolsonaro, ou não vão fazer porcaria nenhuma. Fazer uma coisa, sim, existe uma coisa que poderia ser feita, que poderia ser mobilizada, que aliás seria devastadora, seria checkmate nesse processo todo, inclusive das forças internacionais, que é mobilizar uma greve geral. Se você mobiliza uma greve geral, consegue organizar, aí com uma semana você derruba toda essa estrutura aí de comando, você revoluciona o país. Mas tem condições de materiais de fazer isso? Não, não tem. As esquerdas estão completamente desarticuladas. As centrais sindicais estão ou estão vendidas ou estão desmobilizadas. Dificilmente a população aderiria. Teria que ser praticamente um milagre conseguir coincidir todas essas forças aí num comando de greve geral que conseguisse mobilizar pelo menos assim uns 20, 30% da classe trabalhadora, já seria mais que o suficiente, mas conseguisse parar a produção, sim, aí sim, se você derrubaria o sistema tranquilamente. Nem exército vai fazer o quê? Vai atirar nas máquinas? Vai atirar no... Tá de greve mesmo. Poderia estar aproveitado para fazer isso durante a pandemia, né? Mas nem durante a pandemia que você teria esse reforço, essa facilidade do fique em casa, não vá trabalhar, nem isso conseguido fazer. Então não vamos fazer agora. E aí a gente fica aí na mão, né? Se Bolsonaro pode acabar sendo o contrário do que a maioria das pessoas pensa, né? Não é ele que vai dar o golpe, nele que vai assumir o poder, nele que vai ser um ditador, por favor, não tem a menor condição de fazer isso. Esse cara nunca pensou em fazer isso. O cara passou 20 e tantos anos como deputado estadual, nem pensou em subir, em evoluir, nem pensou em ser senador, em ser prefeito, ser governador do Rio. O cara é um completo zero. Eu acho que até essas revelações aí, nesse sentido, até ajudam a esclarecer um pouco a psicologia da criatura, né? Porque, segundo consta, nem para se administrar minimamente o sujeito era capaz. Teve que ter uma mulher fazer isso por ele, né? Porque para organizar minimamente. Aparentemente, nem a operacionalidade da quadrilha, esse incapaz foi capaz de montar. Ele é simplesmente um capacho, um falastrão. Então,
E pode acontecer que, em vez de ser ele a ameaça golpista, ele vai ser aquilo que legitime o processo golpista. Ele vai ser a ameaça em si. E vamos ser sinceros, o desgraçado é uma ameaça, não tenha dúvida. O bolsonarismo é uma ameaça. Talvez não creio que seja tão grande para justificar uma ruptura institucional, mas é uma boa justificativa em termos de convencer muita gente, inclusive muita gente que a princípio seria oposição, é uma boa justificativa para essa ruptura. E aí, vamos ver, né? Não creio que vai acontecer nada demais esse 7 de setembro, mas vamos aí observando e testando e verificando as coisas, como é que vão evoluir nos próximos meses. Gostaria de convidar vocês que vou ter a live agora na segunda-feira, a live amanhã, às 21 horas, com o Bruno Oliveira da TV Coyote, vai ser o meu convidado mais ilustre aqui até hoje. Espero que tenha um bom resultado essa live, se tudo correr bem, né? É que eu ainda estou passando por esses processos aqui de saúde que está meio complicado, mas assim, qualquer coisa eu estou me preparando para amanhã, eu tomo uma overdose de analgésico e toco em frente, aí de qualquer modo essa semana eu resolvo esse assunto. Nem que eu vá para a emergência e tirar esse diabo dessa pedrinha incômoda aqui. E também anunciar que em algum momento fazer, ainda talvez essa semana, um processo de leitura coletiva das Quatro Damas do Apocalipse, onde é uma espécie de evento que dá para fazer na Amazon, né? Porque onde é possível você ter acesso ao livro gratuitamente por um determinado período de tempo e as pessoas podem se organizar em algum grupo, possivelmente de WhatsApp. Aí, se você tiver interesse, já se manifesta aí nos comentários, que eu vou ter que adicionar essas pessoas. Não poderia ser muitas pessoas também, né? Esse é um grupo mais ou menos fechado e provavelmente por WhatsApp. Mas é isso, eu sou o Marcos Valério XR. Hoje é no dia 5 de setembro de 2021. Muito obrigado por sua atenção.